Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Estamos mais uma vez juntos neste canal aqui de comunicação, no qual nós vamos estudar, nós vamos ter mais uma lição na palavra do Senhor sobre como nós enfrentarmos os pecados que temos cometido, como nós confrontarmos a nós mesmos, né? E nosso tema geral deste tempo que nós estamos passando aqui é aprendendo uma estrutura bíblica para a mudança. Todos nós sonhamos em mudar biblicamente. Todos nós sonhamos em experimentar uma mudança de tal maneira que o pecado não seja algo tão forte, tão evidente em nossos corações, que não seja tão forte, tão evidente em nossas palavras, em nossos sentimentos e nem em nossas ações. Mas muitas vezes os crentes têm falhado nesta tarefa porque buscam estratégias humanas para esta mudança, para essa transformação, para deixar o pecado de lado. O que nós estamos propondo nessa série de lições é dar instrumentos bíblicos para que a pessoa consiga uma mudança permanente. A mudança permanente, ela só ocorre quando ela é baseada na Bíblia. Se não for baseada na Bíblia, são esforços humanos. E como todos os outros esforços humanos e todas as outras coisas humanas, essa mudança é passageira. De modo que os frutos muitas vezes não ocorrerão, ou quando ocorrerem, serão de curta duração. Então, nesta tarde, por exemplo, nós vamos ver quais são os efeitos de pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia. Então, existem consequências ou efeitos sobre quando nós temos pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia. Então, vamos lá. Então, a primeira afirmação que nós temos sobre a questão dos efeitos de pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia é: viver para Jesus Cristo requer que você dê uma nova direção aos seus pensamentos, orientando-os para que agradem ao Senhor e não a você mesmo. Isso é baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios 10, 5, Efésios 4, do 22 ao 24, e Colossenses 3, 1 e 2, e também versículos 5 ao 10. Então vamos ler algumas dessas passagens para nós termos aqui um embasamento bíblico para essa afirmação, de que viver para Jesus Cristo requer que você dê uma nova direção aos seus pensamentos, orientando-os para que eles agradem ao Senhor e não a você mesmo. Então vamos abrir nossas Bíblias primeiro para Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Próximo trecho é 2 Coríntios 5:10, que diz assim: 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ainda também nós temos Efésios 4, 22 a 24. Então Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24, dizem assim: Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ainda temos também Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Depois do 1 e 2 nós leremos do 5 ao 10. Então Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2 dizem assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículos 5 a 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes segundo vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, esses versículos, eles mostram que o nosso pensamento, ele precisa ser um pensamento que seja orientado para agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. Então, a maneira como as nossas palavras elas saem de nossa boca, a maneira como os sentimentos que nós alimentamos em nossos corações e a maneira como nós agimos e reagimos no contexto onde nós estivermos, seja ele qual for, ou seja, não importa a circunstância que nós estivermos, tudo é determinado pelos pensamentos que nós alimentamos, que podem ser pensamentos bíblicos ou não bíblicos. E cada um desses pensamentos tem efeitos, tem consequências, vão provocar consequências nas nossas palavras, nossas ações e muitas vezes até nos nossos sentimentos. Então, quais são os efeitos disso? De acordo com esses versículos que nós lemos, que quando nós levamos a nossa mente cativa a Cristo, então nós agradamos a Deus, né? Esse é a nossa primeira afirmação nesse sentido. Vamos ver agora quais são os resultados de focalizar os seus pensamentos em si mesmo. Então, quando nós focamos os nossos pensamentos em nós mesmos e não focamos o nosso pensamento nas coisas que são do alto, quais são os resultados? Ódio, rebelião, ressentimento, que também é conhecido como amargura, egoísmo, ciúmes ou inveja, orgulho, ira, medo, lascívia, dúvida e engano. Então, esses são resultados de focalizar os nossos pensamentos em nós mesmos, não focalizar os nossos pensamentos no Senhor. Então, tomando esse cuidado, a gente vai fazer essa diferença entre focalizar nossos pensamentos em nós mesmos e os pensamentos no Senhor. E qual é a base bíblica para cada um desses sentimentos que são resultados de não focar em Deus, mas sim focar no nosso próprio coração? Por exemplo, ódio, 1 João 3,15, rebelião, 1 Samuel 15:23, ressentimento ou amargura, Efésios 4:31-32, egoísmo, Filipenses 2, versículos 3 e 4, ciúmes também ou inveja, Gálatas 5, 20 e 21, orgulho, Provérbios 16, versículo 18 e também capítulo 29, versículo 23, ira, Provérbios 16, 32, Provérbios 29, 11, Tiago 1, 19 e 20, ansiedade, Filipenses 4, versículos 6 e 7,
medo, 1 João 4,18, lascívia, Mateus 5,28, dúvida, Tiago 1, do 6 ao 8, e engano, Provérbios 12, 20, parte A, e 26, 24. Então vamos, agora que já está aí colocado o que cada versículo mostra nesses sentimentos como resultado de não focarmos nossos próprios pensamentos no Senhor, vamos ler aqui algumas dessas passagens. Então, sobre o ódio, 1 João, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Primeira João, capítulo 3, verso 15. Primeira João, capítulo 3, verso 15. Diz assim: Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então aqui falando sobre a questão do ódio, de tal maneira que a pessoa é considerada por Deus como um homicida. Também, como resultado de focar em si mesmo, focar os pensamentos em si mesmo, podemos chegar à rebelião. Então, 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz assim: Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes as palavras do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós vemos aqui a consequência da desobediência de Saul, da rebelião de Saul, né? Porque ele estava focando seus pensamentos em si mesmo, suas próprias necessidades, seus próprios interesses, e não no Senhor. Ressentimento ou amargura, Efésios 4, versículos 31 a 32. Então, Efésios, capítulo 4, versos 31 a 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Egoísmo. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós temos aqui o Senhor falando sobre a questão do egoísmo. Com os outros sentimentos a mesma coisa. Gálatas capítulo 5, versículos 20 e 21, sobre ciúmes e inveja. Gálatas 5, versículos 20 e 21 dizem assim: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Vamos ler a partir do versículo 19, para que fique no melhor entendimento. Versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Orgulho. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, verso 18, diz assim:
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, vamos ficar com esses versículos aqui, os outros já estão aí gravados, né, para os irmãos consultarem também em casa. E vamos dar continuidade à lição. Vamos dar continuidade. Todos esses resultados que nós vimos até agora, eles são resultados do fato de que as pessoas colocam seus pensamentos como foco em si mesmas e não na vontade de Deus. E tudo isso conduz ou até aumenta, ou conduz e aumenta no coração das pessoas um sentimento ainda mais perverso. Isso vai provocar mentira, hostilidade, preocupação, impaciência, traição, calúnia, dentre tantas outras coisas. Nós podemos ver essas e outras manifestações maléficas do coração humano em virtude de não focarem os seus pensamentos em Deus, mas sim o fato de focarem seus pensamentos em si mesmos. Nós podemos ver isso em trechos como Mateus 15, do 18 ao 20, que diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Né? Aqui o Senhor Jesus falando sobre o fato de que do que o coração está cheio, ou seja, do que mais pensa a nossa mente, o nosso coração, é que sai pela boca, e o que resulta também em ações. Romanos 1, do 24 ao 32, em que o apóstolo Paulo fala sobre a saga do homem sem Deus na história, né? Então, é um trecho assim bastante conhecido também. Então, Romanos capítulo 1, nós leremos do 24 ao 32. Versículo 24 diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a caminhada do homem ao longo de sua própria história, e o quanto o fato de que o homem, ao fazer a sua própria vontade, a vontade dos seus próprios pensamentos, o afastou de Deus. Por quê? Porque ao invés de fazerem a sua própria vontade, eles começaram a fazer... ao invés de fazer a vontade de Deus, começaram a fazer sua própria vontade. De modo que é necessário que haja a inversão deste caminho, que nós façamos verdadeiramente a vontade do Senhor. Então, e essa lista de sentimentos perversos e ações perversas que nós vemos em Romanos capítulo 1, dos versículos 24 ao 32,
nos mostra o quanto o homem sem Deus ele caminha para o erro, ele caminha para a perdição. Outros versículos que também mostram este caminho, nos mostram que o quanto o Senhor ele provê para nós instrumentos para nós termos sentimentos, pensamentos bondosos que vão agradá-lo e que são também para o nosso próprio bem. Por quê? Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós provocamos ira, hostilidade, preocupação, todas essas listas que nós vimos em Romanos, acabamos de ver em Romanos capítulo 1, e isso vai provocar em nós problemas cardíacos, colites, dor de cabeça, pressão alta, espasmos, úlceras, são tantas coisas que a medicina chama de efeitos psicossomáticos, ou seja, consequências desses sentimentos errados, desses pensamentos errados que nós guardamos, né? E que muitas vezes até a psicologia procura oferecer aí algum tipo de solução, algum tipo de tratamento, mas a palavra do Senhor nos afirma que a solução permanente e a única maneira de conseguir largar todas essas coisas de maneira permanente e de maneira eficaz é seguindo a vontade do Senhor, é seguindo a vontade de Deus. Então, nós temos, por exemplo, Salmo 32, versículos 3 e 4, que diz assim. Vamos para Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui o salmista, ele descrevendo sensações psicossomáticas em virtude do seu pecado. Ele aqui fala da infidelidade do homem, da necessidade do homem de pedir perdão, de ser perdoado, e o quanto ele se sente mal em virtude do seu próprio pecado. É claro que existem aquelas pessoas que têm uma cerviz tão dura que elas não sentem mais. Mas eu estou me referindo aqui a você como crente em Cristo Jesus, que sabe que quando vai cometer determinadas atitudes, ou alimentar determinados pensamentos, ou até alimentar determinados sentimentos, o Espírito Santo lhe toca o coração e você percebe que o Espírito Santo está ali te alertando. Né? Nós estamos falando aqui de crentes que têm um temor do Senhor e que percebem, infelizmente, muitas vezes alguns não conseguem obedecer, mas que pelo menos percebem que estão alimentando pensamentos, sentimentos antibíblicos e que vão resultar em palavras e ações e reações também antibíblicas. Né? Então, são versículos como esses que mostram as consequências no corpo, inclusive, da desobediência. Então, focalizar os pensamentos em si mesmo é antibíblico, conduz ou aumenta o humanismo dentro de nós, ou seja, a nossa própria vontade em detrimento da vontade do Senhor, que vai resultar em todas essas ações e sentimentos antibíblicos e terríveis que nós vimos, por exemplo, na lista de Romanos. Há outros trechos aqui que eu vou deixar gravado para quem quiser consultar, e que vão produzir, inclusive, consequências também físicas em nossos corações. Então, o qual pode ser um dos resultados? Salmo 32, do 3 ao 4, Salmo 38, do 1 ao 10, Atos 5, do 1 ao 11, especialmente os versículos 5 e 10, 1 Coríntios 5, do 1 ao 6, e também 1 Coríntios capítulo 11, 28 a 30, Gálatas 6, versículos 7 e 8, Colossenses 3, 25 e 1 João 5, 16. Então, assim, esse é um pequeno trecho desta lição que nos mostra que nós precisamos nos exercitar em focar os nossos sentimentos no Senhor e não em nós mesmos. Muitas vezes nós temos perdido essas batalhas contra o pecado, temos perdido as batalhas contra a nossa vontade de
produzir em nossos sentimentos, pensamentos, ações e reações uma mudança permanente, pelo fato de que a gente não leva a nossa mente cativa a Cristo, pelo fato de que a gente não tem um costume de pensar em coisas que são a vontade do Senhor e a gente fica só querendo a nossa própria vontade. Então, como é que a gente produz uma mudança permanente em nossos corações, ou em nossas vidas, em nossas ações? Como é que a gente produz? Além do que a gente já tem visto nas semanas anteriores, o que nós vimos hoje é que se nós exercitarmos a nossa mente para pensar nas coisas que são do alto, ficar focalizando na vontade de Deus, então nosso foco em nós mesmos vai ser cada vez menor e assim poderemos fazer a vontade do Senhor em nossas vidas.